Olha, já trouxe aqui 4 lições te ensinando como resistir ao diabo quando ele atacar você, quando ele vier sobre a sua vida, sua família, sua saúde, seus pensamentos ou qualquer área. Já te mostrei 4 vezes o que você pode fazer. Hoje é a 5ª lição. Pastor, como que eu resisto? Como que eu venço? Talvez tenha vindo uma tentação, tenha vindo uma luta, tenha surgido uma batalha, tenha aparecido um problema, não sei o que tem vindo sobre a sua vida, mas hoje eu quero te mostrar que a oração é uma arma poderosa para você vencer o diabo. Quem é que quer vencer, diga amém. Então você pode resistir e você pode vencer qualquer ataque maligno através da oração. E nós precisamos aprender a orar. O que realmente é oração? Criar o hábito de ter uma vida de oração, crescer em oração. É importante para todos nós que aqui estamos. Então, como é que eu venço o diabo, pastor? Vamos em Mateus, capítulo de número 26. Eu vou esperar todos encontrarem aí. Todos acharam? Então, Mateus 26, eu vou te mostrar a diferença de quem ora e quem não ora. Porque aqui eles passaram por uma tentação e você vai ver a diferença de Jesus e dos discípulos. A reação deles diante da luta, porque um ora e o outro não. Aí diz o 26, versículo 36. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui. E o que Jesus disse para eles? Enquanto eu vou além fazer o quê? E nós precisamos criar o hábito de orar, de falar com Deus. Pastor, o que é orar? Orar é diferente de só pedir. Porque existem muitos cristãos que quando eles vão falar com Deus, eles só pedem. Deus, eu preciso disso, daquilo, eu preciso de tal coisa, tal outro faz isso, está amarrado aqui, lá, e não sei o que, e tal, eu preciso, me alcance, e não sei o que. E a pessoa não tira tempo para adorar a Deus. Dentro da oração, você tinha que começar ela com um momento de adoração. Essa é uma das partes mais importantes, adorar a Deus. E nesse momento você tinha que ficar se envolvendo, buscando. Quem é batizado pode até falar em línguas. E a maior parte do tempo você deveria fechar os olhos, ir para um ambiente que você fique sozinho, que ninguém te atrapalhe. Você pode botar um louvor, porque orar de olhos abertos não é a mesma coisa que fechar os olhos. Não tem a mesma capacidade nem a mesma unção. A diferença é muito grande. Porque com os olhos abertos você está vendo tudo. Agora, quando você fecha seus olhos, você se desliga de tudo para se ligar em quem? É muito diferente. Então você começa a adorar. Você vai lá, busca, adora, ora, elogia a Deus, exalta o Senhor, fale palavras bonitas, louve Ele, adore. Quem é batizado, aproveita, fale em línguas, vai se envolvendo, vai começar a vir uma presença, dá vontade de chorar. Você começa a se quebrantar, porque a presença começa a ficar forte. É isso que muda a sua vida. É isso que faz você se tornar uma pessoa diferente. É isso que começa a te transformar. Não importa quem você é. É impossível você começar a orar, se quebrantar e você não ser transformado. Quem é que quer mudar? Diga amém. Então nós precisamos começar a orar e primeiro comece adorando, buscando, chegando diante de Deus, louvando, se envolvendo. Depois que você já está um tempo adorando, a presença de Deus está ali, você se envolveu, se encheu, aí você começa a apresentar um pedido a Deus. Por último, você vai orar contra o mal. Expulsar, pode terminar agradecendo ou louvando, adorando mais, você expulsa o mal. Mas comece buscando. Vamos falar um exemplo aqui. Você imagina que você está na sua casa, num sábado de manhã, dia de folga, e às 7 horas da manhã, alguém começa a bater na tua porta que parece que vai derrubar. Aí você levanta, abre a porta. Quando você abre a porta, é o vizinho do lado. Ele nem te dá bom dia, já passa te atropelando, vai direto para o teu sofá, senta, cruza bem a perna, bota a mão atrás da cabeça e diz assim: me traz um cafezinho. E quando você fica olhando para ele, ele te mandou trazer um cafezinho, ele diz: eu vim aqui pedir 1 quilo de arroz que eu estou precisando. E é o vizinho que só pede, nunca agradece, nunca volta para dizer obrigado, nem pergunta como é que você está, nem te manda nada no aniversário, ele só aparece para pedir. Você vai ter prazer de dar um cafezinho e servir arroz para esse vizinho? Primeiro, você já se arrependeu de abrir a porta. Era melhor ter deixado esperando. Irmão, nós fazemos isso com Deus. Você nem fala com Deus, você nem fala com o Espírito Santo, você só invade o céu, senta no sofá
e quer que o céu te sirva. Quer que o céu faça o que você quer. Quem está entendendo? E a maioria das pessoas fazem isso. E elas não percebem. Começa a oração, Deus, em nome de Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa, eu quero tal outra, faz isso, faz aquilo, e não sei o quê. E a pessoa não adora, não busca, não diz, Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Tua presença é maravilhosa. Ou seja, a pessoa não tem comunhão. Essa pessoa vai vir na igreja e ela nunca vai mudar. Ela não vai crescer espiritualmente, porque ela não se envolve com Deus. O que faz você mudar de vida e crescer é o seu envolvimento com Deus. Isso é muito importante. Agora vamos lá, daí diz aqui, ó. E ele disse, enquanto eu vou além orar. Então é importante você criar uma vida de oração, e isso ser algo constante. Todos os dias, vai para um lugar, escolhe um horário, vai para algum canto da sua casa e ore. Aí diz o 37, quem é que Jesus levou? Ele levou Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então isso é o símbolo que está vindo uma batalha espiritual. Você está angustiado, está triste, está diferente, você está sentindo um clima. É momento de orar, irmão, é momento de buscar, porque tem algo vindo, e a oração te prepara para aquilo que vai vir, para que você esteja forte para enfrentar. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza. Pior ainda, tu está ficando triste, pesado, pode saber que é uma batalha, até a morte. Aí Jesus falou para eles, ficai aqui e façam o que? Lê comigo, façam o quê? O que é vigiar, pastor? Vigiar é orai. Orar. Orem comigo, eu preciso de alguém me ajudando na oração, porque vai vir uma batalha, vamos nos preparar. É isso que Jesus está dizendo. Agora continua no 39, indo um pouco adiante, ele prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, como é que Jesus achou eles? Todo mundo, como é que eles estavam? Ao invés de orar, eles estavam dormindo. Preste muita atenção. Jesus orou, os discípulos dormiram. Você vai ver o comportamento deles depois. A diferença que a oração faz. E então, o que Jesus fez? Falou para o Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. O que Jesus quer falar com uma hora, pastor? Quanto maior a guerra, maior vai ter que ser o seu tempo de oração. Quanto maior a batalha, mais você vai ter que orar. Você vai ter que aumentar esse período de oração para vencer essa batalha. Aí diz aqui, ó, vigiai e orai, 41. Por que nós temos que orar, pastor Luiz? Jesus vai explicar. Para que não entreis aonde? Porque quando você ora, você tem força para resistir à tentação. Quando você ora, você tem força para resistir às batalhas que o inimigo traz. Quando você ora, você tem força para dizer não para o pecado, para dizer não para aquela estratégia, para perceber, isso aqui é o demônio, eu não vou fazer isso, para poder ficar firme, ter controle sobre as reações, sobre os impulsos, porque todo ser humano tem impulso, todo ser humano sente raiva, pode ficar triste, isso é um sentimento, mas você vai ter força diante dos impulsos. Então ele diz, ficai aqui, vigiai. Aí ele diz, por quê? Para que você não entre em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, o que ela é? Então Jesus está dizendo que a pessoa que ora pouco, ela começa a entrar na carne, ela vai ter uma reação humana, ela começa a querer resolver problemas espirituais de maneira natural, e não vai dar certo. É como diz o ditado, a pessoa bota os pés pelo quê? Pelas mãos. Você já ouviu falar desse ditado? A pessoa vai tomar uma decisão, vai tirar uma conclusão, vai tomar uma atitude que não é a atitude certa diante daquela questão. Existe uma forma melhor de reagir e de solucionar esse problema. Aí Jesus disse, vamos lá, 42, ele foi segunda vez e ele orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, o que Jesus achou os discípulos? Outra vez, como é que eles estavam? Adormecidos, porque os seus olhos estavam como? Então eles não oraram. Agora você vai ver a diferença que a oração faz. Você precisa ter uma vida de oração. Por quê? Porque o meu cálice tem que estar cheio. Eu não sei o dia que eu vou enfrentar uma luta. O dia mau, ele nunca avisa quando vai chegar. O dia mau, ele nunca avisa quando ele vai vir. A doença não avisa, te prepara que daqui a 6 meses tu vai fazer um exame, tu vai ter a doença tal. É assim que acontece? Não. Você vai lá às vezes fazer um exame de rotina, aparece um problema. E muitas vezes você não tinha nenhum sintoma que apontasse aquela patologia que vai surgir no seu exame. Às vezes você não tinha sintoma algum. Então eu preciso ter uma vida de oração, porque é duro receber um diagnóstico desfavorável.
É duro receber um diagnóstico negativo. Mas se eu sou de oração, eu vou encarar esse diagnóstico um pouco melhor. Eu posso ficar triste, mas a fé já vem, a palavra já vem, porque eu estou orando e eu vou vencer isso aqui. Amém? Agora, se a pessoa não é de oração, irmão, ela vai lá no chão, desiste da fé, blasfema, às vezes se revolta, sai até da igreja. Porque faltou o quê? Uma vida de oração. Você precisa dessa vida de oração. Ela te ajuda a encarar melhor as batalhas. Quem é que quer ter uma vida melhor aqui? Diga amém. Comece a orar mais. Porque orar vai ajudar você. Orar vai fazer um bem para ti mesmo. Se tem um bem que você pode fazer para você mesmo, é começar a ter uma vida com Deus. Começar a orar. Te ajuda a encarar os problemas de forma diferente, a ficar menos estressado. Quem é que quer ficar menos estressado? Olhe para a pessoa e diga, ora mais. Se tu orar mais, você se torna uma pessoa menos estressada. Porque tu vai entender que tem coisas que você não resolve, que quem é que pode resolver? Deus. E você vai aprender a falar com Deus, buscar em Deus uma solução. Então quer fazer um bem para ti? Ore mais, você que está aqui me acompanhando. Agora continua. Agora vamos ver quando a tentação chegou. Qual é o comportamento de Jesus? E qual é o comportamento do Pedro? Que estava dormindo, que não estava orando. Nenhuma vez ele orou. Quando Jesus mandou, irmão, e quantas vezes Jesus te toca? Jesus tocou Pedro. Pessoalmente ele tocou Pedro. Mas quantas vezes Deus toca o nosso coração? Deus nos toca através do pastor e da palavra. Deus às vezes toca a consciência. Às vezes é uma voz, uma coisa, um impulso lá dentro que diz, vai orar. Quem é que já sentiu isso? Será que nós estamos como Pedro? Que Deus toca e a gente não faz? O próprio Jesus acordou o Pedro e disse, Pedro, ore. O que o Pedro fez? Dormiu. Irmão, quando Deus te tocar, Ele sabe por que Ele está te tocando. Porque Deus é aquele que já viu você no amanhã. Deus é aquele que conhece o futuro. Ele sabe por que Ele está te pedindo tal coisa. Então, leve a sério o que Deus falar com você. Quantas vezes Deus te acordou de madrugada? Quem que já ficou sem sono aqui? Levante a mão. Ou às vezes teve um dia que Deus te acordou mais cedo. Ou teve um dia que tu foi dormir e o sono não vinha. Já aconteceu isso com você? Quem sabe era para você ter orado. Irmão, não despreze quando o Espírito Santo te tocar. Agora olha quando a tentação veio no 47, amados. Vamos juntos? E estando Jesus ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12 com ele, e uma grande multidão com espadas e porretes vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, Judas falou, olha o que o Judas disse, eu te saúdo, Rabi. E o que o Judas fez? Beijou Jesus. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui você vieste? Então aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, o que ele fez? Puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e fez o quê? Olha o comportamento do Pedro. Jesus estava tranquilo, calmo, tendo equilíbrio diante da tentação. Pedro perdeu a cabeça, pegou a espada, já saiu ferindo alguém. Você viu a diferença de quem ora e quem não ora? Comece a orar mais. Você vai ter um comportamento melhor diante das lutas, das batalhas, diante da tentação e do que vier. Você já viu que o Pedro já saiu desesperado, pegando a espada, cortando. Ô pastor, nós somos humanos, tem essa parte, mas às vezes, pastor, aquela pessoa me incomodou, agora eu estou indo lá. Com quantos paus faz uma canoa? Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Pastor, eu quebro, eu arrebento. Amarrado. Olha para o irmão do lado e diga, se acalma. Amém? Nós temos que orar mais. Quem é que vai orar mais aqui? Diga glória a Deus. Vamos orar mais ou não vamos? Pastor, mas é que eu não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas não sou não, irmão. Pare com isso. Jesus estava tranquilo, calmo, com sabedoria. Ele sabia como tinha que reagir. Ele sabia que tudo aquilo estava vindo da parte de Deus. Não lute contra o que Deus quer fazer. Se você não é de oração, você vai lutar às vezes até contra aquilo que Deus está fazendo. Às vezes Deus está usando aquela pessoa, permitindo coisas acontecerem com você. Você vai começar a lutar contra o plano de quem? Não lute, seja firme. Agora continua comigo, não é só isso. Olha a diferença de quem ora e quem não ora. Por isso que eu e você temos que ser de oração. Aí Jesus falou para o Pedro no 52, lê com o pastor. Então Jesus disse, mete no teu lugar a tua espada. Porque todos que lançarem mão da espada, a espada farão o quê?
Ou seja, vai ter uma consequência, porque o que eu plantar eu vou colher. 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões do que, queridos? 30 e poucos mil anjos. Muita gente, um exército grande, poderoso. Aí diz aqui, como pois se cumpririam as escrituras? Então Jesus está dizendo, Pedro, tu não entendeu que isso aqui é Deus? Que tinha que acontecer, Pedro? Eu ainda falei para você. Pedro, está faltando oração para você entender mais a palavra que Deus está fazendo. Aí ele diz, que diziam que assim convém que aconteça. Então Jesus disse à multidão, saíste como para um salteador, com espadas, porretes para me prender. Todos os dias eu estava junto de vós, ensinando o templo, mas não me prendestes. 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Agora olha o que o Pedro vai fazer, todo mundo. Então todos os discípulos, deixando Jesus, o que eles fizeram, amados? Olha a diferença de quem ora e quem não ora. Pedro fugiu. Às vezes nós fugimos dos problemas. Às vezes você quer chutar o balde. Às vezes você quer desaparecer. Tu já orou a Jesus dizendo, me leva. Eu não quero mais acordar, eu quero morrer. Me leva, Deus, eu quero morrer. E às vezes você até procurou um carro para se atirar na frente. Ainda bem que Deus não deixou. Essa é a diferença de quem ora e quem não. Eu vou pedir demissão, eu não aguento mais. Eu joguei pedra na cruz, pastor, eu desisto. Pare com isso, irmão. Está faltando a gente orar mais, porque Deus vai te dar sabedoria para vencer. Amém? Jesus não fugiu. Jesus ficou firme. Com a sabedoria de Deus ele venceu. Então você viu como a oração, ela prepara você para essa batalha, ela prepara você para aquilo que vai vir, e a sua reação, ela vai ser completamente diferente de quem não está orando tanto. Então você tem que começar a orar mais, ela é uma arma para você resistir aos ataques que o diabo vai trazer. Olha como a oração é importante. Salmo 65, vai lá no meio da Bíblia com o pastor agora, queridos. Vamos juntos. Salmos de número 65, você vai ali comigo, nós vamos ver agora juntos o que diz o Salmo 65. Eu quero que você leia o versículo 2. Então eu preciso começar a orar, criar uma vida, um hábito, um comportamento de orar e buscar mais a Deus. Salmo 65, quem achou diga amém. Podemos ler, amados, versículo de número 2, vai lá com o pastor. O que diz o texto bíblico, queridos? Versículo 2, vamos todos juntos? Ó, tu que ouves as orações, a ti virá quem? Toda a carne, irmão, eu tenho que começar a ir a Deus. Por quê, pastor? Porque com a vida de oração Deus me ouve mais. E eu preciso começar a criar essa intimidade, essa comunhão, de falar com Deus, de Deus me ouvir, de ter esse hábito, de ter essa conversa, essa intimidade. Deus ouve as orações, mas se eu não orar, como é que Deus vai me ouvir? A primeira forma de Deus se comunicar com o ser humano está lá no livro de Gênesis, era a oração. Todos os dias Deus tinha um lugar especial no jardim que ele ia ter aquela conversa com Adão. Não existia Bíblia naquele tempo. Hoje tem a palavra de Deus, a Bíblia, o culto, a pregação, para Deus falar conosco, mas naquela época era só oração. Hoje Deus fala de várias maneiras, mas principalmente através da palavra. Então nós temos que aprender a começar a ter essa vida de oração, porque Deus ouve o que, pessoal? Orações. E você tem que aprender a orar para que Deus ouça você. Aprender a fazer essa oração que vai ser escutada pelo Senhor, vai ser atendida por Ele. Olha por que é importante orar. Volta para trás. Até o teu inimigo sabe que é importante e ele vai tentar de tudo para que você não ore. Salmo 56. Você já viu que quando você se programa para orar, sempre aparece algo para atrapalhar, para distrair, para você fazer antes uma atividade, alguém bate na porta, alguém chama, alguém distrai, algo acontece, daqui a pouco você está distraído lá com um monte de coisa e não ora. O Paulo ia orar, uma mulher começou a incomodar ele lá em Atos 16 para que ele não orasse. O diabo não quer que você ore. É importante orar, irmão. Os cristãos antigos eram cristãos de oração. E nós aqui, modernos, precisamos ser de oração. A oração é um hábito que você tem que desenvolver. É que nem praticar exercício físico. No início é ruim, você não quer, faz aí uma corrida, fica dolorido, vai fazer um exercício, às vezes numa academia vai ficar dolorido, e às vezes vai dar vontade de desistir. Vai orar, parece que ninguém te ouve, que Deus não ouve, dá vontade até de desistir. Continue. Daqui a um tempo você vai ver como a academia fez bem, melhorou a saúde, melhorou os níveis. Quando você faz um exame clínico,
ali no laboratório, melhora os níveis, ao longo do tempo vai melhorando, você vai ver que a oração é assim também, é muito parecido. Amém? Você começa na academia, você vai fazer um supino, você levanta às vezes só a barra. Dependendo da barra, se é aquela olímpica, você levanta só ela, porque só ela já pesa uns 15, 20 quilos quase. Mas você vai lá, você até olha para os outros, ai que vergonha, eu estou só no ferro aqui, pastor. Não boto nem 1 quilo, e às vezes até a mulher lá que começou já botou 5. Amém? E você não está botando nada, e o orgulho masculino, né? Meu Deus. Vai devagar, irmão, tudo no tempo. Você vai, daqui uns dias você já está colocando 20. Você continua. Daqui a uns anos você está colocando 40. E assim você vai, irmão. Daqui a uns dias você está melhor, feliz. A oração é assim. Você começa, 10 minutos parece uma eternidade. Mas você continua, daqui a um tempo, 30 minutos. Olha, já estou conseguindo. Daqui a um tempo, 1 hora, ô glória. Daqui a uns anos você vai estar orando 2, 3. Você nem vai sentir. Às vezes vai passar uma madrugada na presença de Deus. Só que nós temos que evoluir em oração. A melhor coisa que você vai fazer por ti mesmo é aprender a orar e passar mais tempo em oração. Quer fazer algo por você? Aumente seu tempo de oração. Aí diz aqui, olha por que é importante orar. Salmo 56, queridos. Vamos no 9. Quando eu a ti clamar. Tem que aprender a orar. Olha o que ele diz, então retrocederão os meus. Ele está falando algo muito forte aqui, irmão. Eu posso fazer o plano do diabo cair por terra na oração. O ataque dele ser desfeito na oração. Ele estava vindo para cima de mim com um plano, uma estratégia, uma tentação, algo para te vencer, mas na oração você tem poder para desmanchar, desfazer, destronar, destruir e fazer o teu inimigo voltar atrás. Tudo aquilo que ele planejou fazer não vai acontecer, mas você tem que aprender a orar. É na oração que você vence a guerra. É na oração que você vai vencer essas maiores batalhas. O que você não consegue fazer humanamente, você vai fazer na oração. O que você não tem conseguido através de uma conversa, você vai conseguir na oração. Mas às vezes não é na primeira oração, vai ser na intercessão. E às vezes você leva tempo orando. Você leva tempo buscando. Você leva tempo clamando. Eu já vi isso acontecer. Uma vez tinha uma pessoa na igreja que o familiar estava desviado. E essa pessoa fez um propósito, começou a orar todos os dias pelo familiar. A pessoa ficou 2 anos orando. Mas o familiar voltou para a igreja. Amém? Eu conheci uma mulher que orava pelo marido. E ela ficou anos orando, intercedendo sem parar. E o marido se converteu. Foi para a igreja. Eu vi alguém também, nesses anos todos, que orava por uma mudança no cônjuge. E orava e nem sem parar. Por uma mudança no cônjuge. Era um comportamento que a pessoa queria que o cônjuge mudasse. E a pessoa orou, eu não me lembro quanto tempo foi. Não sei se foram alguns anos também. Não foi tão pouco tempo. Mas um dia a pessoa pôde contar o testemunho. O meu cônjuge mudou nessa área. Graças a Deus. Então a oração você vence, irmão. Vamos lá? Quando eu a ti clamar, o que está escrito? Retrocederão os meus inimigos. Agora preste atenção. E isto sei eu porque Deus está com quem? Irmão, quando você é de oração, Deus é com você. Tem dias que você vai para aquele lugar de oração e parece que Deus está te esperando. Já tem uma presença tremenda lá quando você diz, Senhor, estou aqui. Aprenda a se tornar um crente em oração. A melhor coisa que você vai fazer por você é aumentar a sua comunhão com Deus. Às vezes a gente é crente só de igreja, só de sentar no banco, ouvir a palavra, orar só na igreja. Que maravilha que você vem à igreja. Você já está fazendo uma coisa maravilhosa. Agora dá para melhorar isso. Se você decidir começar a ter uma vida maior com Deus todos os dias. Amém? Se você decidir orar mais. Isso é muito importante. Porque a igreja às vezes não é todo dia que tem culto. Mas Deus eu deveria todo dia orar. Todo dia buscar. Amém? Deveria ter esse tempo. Daí ele diz, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu porque Deus está com quem? Então você vê que a oração tem um poder, irmão, para você vencer. Quer ver que esse poder é forte? Isaías 54. Olha o que mais dá para ser feito através da oração. Vai lá com o pastor, o livro do profeta Isaías, capítulo número 54, queridos. Pega uma caneta, anota esse versículo, grava ele, isso aqui é uma promessa. Bota na sua oração essa promessa de Isaías 54. Isaías capítulo 54, queridos. Vamos juntos. O verso que você vai ler comigo agora é o 17. Pega a caneta, sublinha, anota, marca, o que você puder aí para destacar e você não esquecer. 54, 17, queridos. Todo mundo junto. Vamos lá?
toda ferramenta preparada contra ti. O que diz a Bíblia? Mas como assim? Isso é por acaso? Não, você tem que fazer a tua parte. É oração, é uma guerra, e é lá que você desarma o diabo. É lá que você para tudo que o diabo está fazendo. E toda língua que se levantar contra ti, aonde? E às vezes o diabo está chegando diante de Deus para te acusar, para tentar te atingir, para tentar tocar. Tu tem que fazer o que, queridos? A condenarás, e esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o... Então eu tenho que aprender a entrar em juízo, entrar na oração. A oração é uma guerra também, é uma batalha. Depois que eu busquei a Deus, é hora de entrar na guerra, na oração, em juízo, mandar o mal embora, expulsar o demônio. E é ali que você vai, Satanás, tu está preparando tal coisa, de amarro você. Tu está fazendo tal outra, eu já paraliso. Tal coisa que está se levantando, aquela pessoa que falou, tal coisa que aconteceu, aquele exame, aquele diagnóstico. Então ali eu estou anulando as ferramentas dele, determinando que não vão prosperar nenhum dos artifícios que ele tem levantado contra você. Eu tenho que chegar em juízo, na oração, e começar a condenar. Você que está usando meu filho para isso, você colocou uma dor nas minhas costas, você que está usando a minha esposa para tal coisa, você que usa a boca do meu familiar para tal outra, eu estou amaldiçoando você, paralisando em nome. Você vai entrar na oração, isso é um poder que Deus te deu. E quando você estiver orando, você já tem que falar essas palavras aqui: Senhor, não importa o que o diabo preparou contra mim, o Senhor me prometeu que não prosperará, que em juízo eu condeno. Eu estou aqui condenando essa ferramenta e determinando que ela retroceda em nome, porque quando eu clamar, os meus inimigos retrocedem. Eu já estou aqui orando. Jesus ensinou isso. Mateus 6. Que você tem que se antecipar em oração. Tem pedidos que você tem que fazer a Deus pelo teu futuro, para que Deus já te livre antes de acontecer. Mateus 6. Então a oração, ela é muito importante. Você tem que usar a oração para resistir ao diabo. O diabo está vindo para te tentar, mas você está orando. E a tentação dele não está tendo força, ele está perdendo a batalha. Ele está vindo com a ferramenta, mas você já está orando antes, se preparando, falando sobre livramento, condenando. O diabo diz: eu vou ter que sair da vida desse crente, não tem jeito. Não consigo atingir esse crente, porque esse crente é de oração. Você tem que ser de oração. Vamos lá, Mateus 6, versículo 13, um trecho da oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina uma lição preciosíssima aqui no 13. Olha o que ele diz, anote com uma caneta as duas primeiras partes. E não nos induzas aonde, amados? Você pede isso todos os dias? É um pedido de oração isso aqui. Senhor, me livra de toda qualquer tentação. Você tem que se antecipar. Antes da tentação vir, tu já tem que pedir o livramento. E Jesus ensinou que tu pode fazer isso. E o que mais? Não nos induz à tentação e livra-nos do quê? Às vezes você não pede isso para Deus, deveria pedir todos os dias. Ele está ensinando, peça: Senhor, me livre do quê? De todo qualquer mal que está no meu caminho, na minha frente, que eu não estou nem vendo. Me livra. E são dois pedidos que a gente não faz. Porque às vezes a gente não para se debruçar sobre a Bíblia e estudar a oração. Ver o que tem aqui para nós sobre oração. E nós deveríamos fazer: Deus, me livra da tentação e me livra de todo e qualquer. E eu já estou orando, se tem uma ferramenta do diabo, já estou condenando agora, ela não prospera em nome de... Estou clamando, se o inimigo está se levantando contra mim, o Senhor diz: quando eu clamar, eles vão retroceder. Podem começar a retroceder. 4 pedidos que eu estou te ensinando, você tem que botar na sua oração. Para que você tenha uma vida melhor. Para que você tenha uma vida mais tranquila. Quem é que quer ter uma vida com menos problemas? Aprenda a fazer essa intercessão por você mesmo. Pelo futuro, por coisas que estão no teu caminho que tu não sabe, mas que Deus já viu. E que se você pedir, Deus vai responder. Porque a palavra diz: quem pede, mas quem não pede não vai receber nada. Tem gente que está sempre caindo, tropeçando. Não ora, não pede livramento, não apresenta o amanhã, não pede para Deus livrar, não condena as ferramentas, não clama para que os inimigos retrocedam. Temos que começar a fazer isso. A oração é importantíssima. Você viu a diferença do Pedro e de Jesus? Um orou, o outro não orou. Nós temos que começar a orar. Leve a sua vida de oração a sério, porque a oração é uma maneira de você resistir ao diabo. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé para orar. Quero orar por você. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.